que era a Pois é, Amadeu. moeda que todos os países comercializam normalmente, e agrada empresários locais. Fala para nós da presença de Lula nessa primeira Na parte da China. viagem na China. Pois é, Amadeu, mais uma vez o presidente voltou a falar. Aliás, um parêntese aí, que disposição do presidente, viu, Amadeu? Porque a diferença de fuso horário do Brasil para a China, e ele chegou e já hoje enfrentou um dia intenso de muitos compromissos, de muitas reuniões, e aí no discurso com empresários, no discurso da posse da ex-presidente Dilma no banco dos BRICS, o presidente primeiro falou mais uma vez na adoção de uma moeda, de abandonar o dólar na transação comercial entre os países, criticou as instituições financeiras tradicionais, como o FMI, como o próprio Banco Mundial. O presidente disse que elas precisam deixar de sufocar as economias em desenvolvimento, e o presidente começou o dia participando da posse de uma grande amiga, Dilma Rousseff. Lula começou a visita à segunda maior economia do mundo, participando da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. O banco foi criado pelo Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul para atender economias emergentes. Lula aproveitou a cerimônia em Xangai para ressaltar o papel atual do Brasil no mundo. O Brasil está de volta, com a disposição de contribuir novamente para a construção de um mundo mais desenvolvido, mais justo e ambientalmente sustentável. A posse de uma mulher à frente de um banco global de tamanha envergadura seria por si só um fato extraordinário num mundo ainda dominado pelos homens. Mas a importância histórica desse momento vai muito além. O tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. Temos muito a contribuir com questões centrais do nosso tempo, a exemplo da mitigação da crise climática, do combate à fome e da desigualdade. Após o almoço oferecido por Dilma, Lula, sempre acompanhado da primeira-dama Janja, visitou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei. A multinacional chinesa é uma das maiores do ramo de tecnologia e telecomunicações. Músicos em trajes tradicionais, tocando instrumentos clássicos chineses, saudaram a comitiva. O diretor executivo recebeu a comitiva e mostrou uma exposição que destaca a presença da empresa no mercado brasileiro. Em seguida, o presidente se encontrou com o chefe da maior fabricante de carros elétricos da China. A BYD tem 2 fábricas em São Paulo que produzem para o mercado latino-americano e planeja abrir nova unidade na Bahia. Demonstrando disposição, o petista teve ainda um encontro com o presidente da maior empresa de construção civil da China, a CCCC. Wang Tonghao sugeriu ao presidente brasileiro realizar transações diretas na moeda chinesa, o yuan, sem depender do dólar americano. Durante os encontros com empresários, Lula ressaltou o desejo de aumentar a cooperação e fortalecer laços comerciais entre os 2 países. A última audiência da quinta-feira foi com o secretário-geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jining, seguido de um jantar com as lideranças. Perto da meia-noite, Lula partiu para Pequim. Amanhã, ele tem um encontro com o líder chinês Xi Jinping. Horário local. A agenda também da manhã é puxadíssima, intensa, tem muitos encontros, e o presidente Lula vai ter um encontro com o presidente chinês por volta das 4h da tarde, horário de Pequim. Amadeu. Haja disposição do presidente, daqui a pouco a Socorro vai trazer Lula entre as personalidades da Time. Mas antes, Cíntia, eu queria que você falasse de Dilma no Banco do BRICS. Isso, a Socorro já trouxe aqui as informações, né? Mas hoje para nós, né? Para eles lá já aconteceu há tempos. Teve a posse da Dilma, ela já estava em Xangai, mas a posse foi exatamente atrasada, foi mudada a data para coincidir
com a ida do Lula. Foi a primeira vez que um chefe de Estado, aliás, foi no BRICS, eles ressaltaram isso. E nesse discurso aqui, da Dilma, o que ela disse? Ela disse que o banco vai privilegiar os projetos, financiar projetos de desenvolvimento sustentável, incluiu a produção de energias limpas, e ela disse algo bem interessante, que contradiz até essa informação da criação, da utilização da moeda chinesa para todos os negócios. Ela disse que cada país utilizaria sua própria moeda na hora de financiar os projetos, porque era uma forma de estimular a economia. Lembrando que esses países são os fundadores do BRIC, que a Socorro mencionou, mas outros foram inseridos, Bangladesh, por exemplo, a África do Sul, que são países mais pobres, mas que estão nesse blocão e passariam a ter, portanto, um poder maior de negociação, de compra, na hora de financiar esses projetos através do banco. A utilização da moeda local não é uma coisa que agrade, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eles já não estão gostando muito, porque o dólar é a moeda oficial do mercado financeiro. Então, na hora que a Dilma diz, olha, a gente vai financiar com a moeda local, mudando totalmente o parâmetro de financiamento dos bancos mundiais. E o presidente Lula assina com a possibilidade de utilizar o yuan nas negociações na China, né, Socorro? E a gente sabe que qualquer aceno, incluindo negociar, envolvendo a China, é tudo em questão de milhões de empresas, de bilhões e trilhões. É muito dinheiro que passaria a dar à China um poder extremamente grande. E isso realmente não é algo que agrade os Estados Unidos, mas vai bem de encontro dessas bandeiras mais à esquerda que o Lula carrega com ele, né? Apesar do centro estar sempre brigando. O Lula tem o diabinho do bem e do mal, né? Que ficam um no ouvido e no outro, ele fica toda hora brigando os dois. E aí, nessa viagem à China, o do lado esquerdo tá funcionando mais, pelo jeito. E eu até já falei aqui, acho que o Lula tem que levar sempre em primeiro lugar os interesses do Brasil, né? Claro, a China deseja um novo protagonismo para o mundo, quer dizer, uma nova ordem mundial, e para isso a nova ordem econômica é fundamental, essa questão do dólar, mas o Brasil tem que tirar os benefícios da China, tirar benefícios dos americanos, dos europeus, o que for melhor para o Brasil. E eu acho que é isso que o presidente está fazendo. Aliás... Fortalece, né, o protagonismo brasileiro. Sim, se ele tiver sucesso nessa empreitada, fortalece, sim, com certeza. Sim. O Socorro, o Lula que está entre as 100 personalidades da revista Time no planeta. Pois é, Amadeu, e é no mínimo 3 vezes já que o presidente Lula está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, essa lista que a revista americana Time divulga todos os anos. O presidente também já foi capa e este ano, mais uma vez, está aí na lista dos 100. E quando a revista lança essa lista, que eles publicam a revista, há um texto sobre as pessoas escolhidas. O texto escrito sobre o presidente brasileiro Lula é do ex-vice-presidente americano Al Gore. Ele que é também um ativista ambiental. Então, eu separei aqui algumas partes do texto, é um texto pequeno. O Al Gore diz que o Lula se elegeu prometendo fortalecer a posição do Brasil no mundo, renovando o compromisso do país com a democracia, a justiça e uma economia mais justa. Mas ele ressalta que a área em que Lula pode causar mais impacto é no clima e na biodiversidade. Segundo ele, o presidente Lula prometeu proteger a Amazônia e o presidente Lula já fez isso, reduzindo o desmatamento em 72% no mandato anterior. O texto segue dizendo que do combate ao desmatamento, à aceleração da transição para energia limpa no Brasil, a liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática. A revista divide os 100 entre áreas, entre setores. O presidente Lula está entre os líderes, que também tem, entre outros, a primeira-dama da Ucrânia,
Olena Zelensky, o texto dela foi escrito pela atual primeira-dama americana, Jill Biden. O próprio presidente americano Joe Biden também está entre os líderes, entre as pessoas mais influentes do mundo, assim como o chanceler alemão Olaf Scholz. Amadeu. Bom para o Lula, claro, e bom para o Brasil, Ananias. Amadeu, essa questão ambiental, você vê a relevância que ela tem em todo o mundo. Foi tão destratada nos últimos anos e agora se cria essa expectativa pelo que já fez, pelo que já é reconhecido do presidente Lula, além dos compromissos que firmou durante o processo eleitoral e já começou a aplicar nesse início de gestão. Al Gore chega a chamar Lula de campeão do clima, por conta dos resultados que já alcançou no setor e pelo que está projetando para os próximos anos no Brasil. Lula, que a gente vê, por todos os fatos já trazidos hoje aqui no programa, segue sendo um dos líderes mundiais mais reconhecidos e respeitados no mundo. É o Brasil de volta, Cíntia? Isso, e ele está numa boa companhia, né? Me chamou a atenção na lista, Socorro, a presença do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e do rei, só chama o príncipe, rei Charles, que também aparece nessa lista dos líderes, e da primeira-dama do Zelensky. Achei curioso que ela aparecesse nessa lista dos 100 entre os líderes, né? E adorei, em especial, a presença do Messi, meu querido Messi, no texto escrito pelo Federer, que deve estar realmente sensacional. Depois eu vou olhar. Adorei a presença dele. Poliana? Eu acho que um dos trabalhos que o Lula tem, na verdade, nesse mandato, é reinserir o Brasil numa posição de destaque no contexto geopolítico. A gente viu como era que o presidente Bolsonaro se portava nas relações com os demais países. Com o caso, a gente lembra até mesmo de ofensas a membros de famílias de chefes de Estado, como a gente viu acontecer. E aí, agora Lula vem para fazer esse caminho inverso. Na verdade, era o caminho que a gente nunca deveria ter saído.